Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Vou compartilhar aqui esse texto com você, até o verso 13. Um dia desses estavam me ensinando aqui como que eu tinha que segurar o microfone, em qual posição, em qual direção que eu deveria posicionar ele, mas olha, que vocês tenham uma habilidade aí de poder fazer diferente, porque tem horas que a gente faz assim, tem hora que faz assim, tem hora que faz assim, entendeu? Então, vamos lá. Esse texto, ele é um texto muito bacana, muito interessante, e eu quero tentar desenvolver com você algumas coisas que Deus falou no meu coração, algumas coisas que eu pesquisei, né? Se você for olhar na história do Ministério Palavra da Verdade, certamente você vai ter muito conteúdo baseado nesse texto, né? Daquilo que a gente tem registrado aqui na nossa história aqui com o Ministério Palavra da Verdade. Mas aqui o texto, ele remete a a palavra-chave aqui é um descanso, né? Esse descanso prometido por Deus. Como é que está você aí diante disso? Você está descansando? Você não está? Como é que você está? Lembra aí das questões da sua vida e como é que está o seu coração, né? A gente vai tentar desenvolver exatamente isso. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Tem uma outra versão que nesse pense que falhou ou que a promessa falhou. Fale comigo, a promessa não falha. E você sabe que é a promessa de Deus que não falha, né? Então, olha o que diz aqui. Nenhum de vocês pense que falhou, ou que a promessa falhou. De maneira nenhuma eu posso chegar ao momento de querer pensar que Deus vai falhar com a sua promessa. Ele não falha. Verso 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quem não vai entrar no descanso? Quem não crê. Salmo 95, verso 11, está escrito esse texto. Vai aparecer aqui. Apareceu? Alguém com uma voz alta lê para mim, por favor. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Amém? Então, o autor de Hebreu, ele traz essa referência para lembrar de algo que Deus falou lá atrás, de algo que Deus já estava chamando a atenção lá atrás. E isso é muito legal, porque uma das coisas para mim que é muito, muito legal é quando os autores do Novo Testamento, eles remetem ao Antigo Testamento. Isso mostra a fidelidade do coração deles com relação à palavra, com relação àquilo que não muda e aquilo que foi e que continua sendo, né? Então aqui o autor, ele relembra do Antigo Testamento algo que era relevante para a vida daquelas pessoas naquele tempo e que serve para mim e para você. Vou repetir: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Amém? Gênesis capítulo 2, verso 2, apareceu aqui? Então lê para mim, Ítalo, bem alto. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Amém? Mais uma vez, o autor, ele traz um relato sobre o Antigo Testamento,
né? Ou sobre a história bíblica, ou sobre o relato bíblico, ou sobre aquilo que Deus falou, ou que Deus fez. Então, baseado em Gênesis capítulo 2, verso 2, esse texto tem relevância também, tá? Vamos lá, verso 5 então. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa de quê? Da desobediência. Eu vou ler de novo o verso 6. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Então guarde isso aí no seu coração. Verso 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Me parece que esse relato bíblico ele está registrado em Salmo 95, verso 7. Apareceu aqui? Apareceu? Então, Júlio, lê para mim, por favor. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Aí tem Tu leu qual? O 7. O 8. O 8 também, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É isso que está aí? Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, o autor traz um relato, né, com relação ao texto bíblico, e esse versículo aqui, e essa mensagem aqui, ela é muito relevante para mim e para você nesse momento. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aleluia. Verso 8. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. E aqui está fazendo uma referência ao verso 7. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Fazendo referência lá a Gênesis capítulo 2, verso 2. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, o exemplo daqueles que não entraram. Verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir. Fale comigo assim: ponto de dividir. Ok? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E o último verso: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você pode dar um aleluia? Esse verso 13, ele é poderoso, é fantástico. E depois lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, eu quero agora só fazer uma introdução aqui com você desse texto e desse contexto. Porque, para mim, esse texto aqui ele remete muito a algo que eu vou falar posteriormente com você, que é literalmente nós descansarmos no Senhor e sabermos que Ele tem o controle de todas as coisas, né? Esse era o desejo do Senhor, que eu e você pudéssemos descansar no Senhor, não deixar de fazer o que temos que fazer, mas descansar o nosso coração, e pela fé construir aquilo que Deus nos chamou para fazer, ok? Essa é uma perspectiva desse descanso
que o texto remete a nós. Mas também a gente precisa pensar que há um descanso para nós, não é verdade? Deus tem preparado para nós um descanso. Eu lembro muito do Salmo 126. Salmo 126 eu quero ler com você aqui. Eu não sei se eu passei esse texto lá para o pessoal. Mas olha o Salmo 126, toda vez que eu leio o Salmo 126, que é uma referência muito boa para mim, para minha esposa, no nosso casamento e algumas coisas da nossa história. Mas o verso 1, 2 e 3, olha o que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Uma das perspectivas desse texto também é eu não esquecer que existe uma promessa de Deus para a minha vida, que é morar no céu. Amém? Esse povo, quando foi restaurado a eles a possibilidade da comunhão novamente com Deus, porque o exílio tirou deles a comunhão com o Pai. E é muito sério isso, porque o que pode roubar a nossa comunhão? Porque o descansar é exatamente ser roubado de nós a comunhão com o nosso Deus. Mas é óbvio que também nós precisamos pensar que nós temos um lugar que nós vamos morar. Então nós não precisamos ficar ansiosos com as coisas desse mundo, porque nós temos uma terra prometida para mim e para você, que vai ser o descanso eterno, que não terá mais a necessidade de eu até mesmo nessa perspectiva humana me esforçar para ter um coração contrito no Senhor, em comunhão com o Senhor continuamente, para que eu possa ser livre das perspectivas do mundo e das coisas desse mundo, e não ficar longe do Senhor, e não perder o olhar do céu, o olhar da promessa, porque a promessa final, qual é? Eu e você vamos morar no céu. Amém. Então quando o autor de Hebreus, ele traz esse texto, eu não posso entrar na cabeça dele, mas eu acredito também que uma das perspectivas era lembrar que o povo hebreu, que o povo de Deus, que foram resgatados do Egito, e que tinha uma promessa de entrar em Canaã, e que essa promessa apontava para o céu, porque era o lugar do descanso para eles. Olha só, aquele lugar que Deus prometeu, e que Ele cumpriu, e que tirou o povo e levou para a terra prometida, era o lugar de descanso daquele povo. O problema é que às vezes nós não sabemos lidar com o lugar do descanso. Nós achamos que nós temos que ir na nossa força e não na de Deus. E aí a gente acaba errando o alvo. Aí acaba ficando cansado. Aí acaba afastando de Deus. Então, proceder segundo as promessas de Deus é ponto fundamental para entrar no descanso de Deus. Você olhar para a promessa, você viver de acordo com a promessa, você trabalhar o seu coração. Dentro do texto ele fala: esforce-se, pegando essa palavra, você se esforçando para viver a promessa, certamente você vai viver o descanso de Deus. Porque cada dia que Deus vai nutrindo no teu coração a promessa de Deus, é mais um momento que você pode descansar no Senhor e saber que não é na tua força, mas é na força do Senhor. Quer ver? Você e eu conseguiríamos construir a perspectiva do céu para nós? Então vamos descansar, porque o céu foi feito pelo Senhor. E é Ele que vai nos levar para lá. Se Ele não nos levar para lá, nós não temos condições. Não é verdade? Não temos condições nenhuma. De forma nem pegar um avião a jato aqui, um foguete, e ir lá para o céu. Achar que nós vamos entrar no céu, não vamos de forma alguma, não vamos conseguir não. Desenvolvendo um pouquinho o texto, eu vou falar com você um pouquinho entre o verso 1 e 6. E eu denominei, entre o verso 1 e 6, a promessa e dois olhares diferentes. A promessa de Deus e dois olhares diferentes. E quais são esses olhares que eu identifiquei aqui?
olhar pela obra e olhar pela fé. E não tem jeito, queridos e queridas de Jesus. Se eu colocar os meus olhos na obra, o meu pé vai ficar no chão e minha cabeça também. Mas se eu colocar o meu olhar na fé, o meu pé vai ficar no chão, mas a cabeça no céu. Entendeu? Então eu preciso ter o olhar certo. Vamos rever o verso 1 ao 6? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, ou que a promessa falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, deixa eu rever aqui. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. O lugar errado e o olhar errado é uma linha muito fina para me levar para a desobediência. Agora, o olhar certo, o olhar pela fé, essa fé que nós cremos, que vem do Senhor, que ela é produzida pela palavra, não é verdade? Ela é produzida pela palavra, que ela vai nutrindo no nosso coração um olhar diferente, um pensamento diferente, né? Um movimento diferente. Isso vai trazendo para nós um caminho diferente, que é o caminho da obediência. Quando você começa a crer e a palavra gera fé no teu coração, você não faz mais o caminho da desobediência, você faz o caminho da obediência, sim ou não? Presta bem atenção na sua vida. Quantas coisas você mudou quando você encontrou com o Senhor e começou a andar pela fé? Quantas coisas você foi mudando na sua vida? Atitudes foram sendo mudadas, olhares foram sendo mudados, formas de agir foram sendo mudadas, pensamentos foram mudados, porque você passou a agir pela fé. Você já não constrói mais um altar de desobediência, agora um altar de obediência. E a obediência te leva para a promessa. A desobediência te afasta dela. Naturalmente, é isso que acontece. Por quê? Porque a desobediência me afasta de Deus. E se me afasta de Deus, me afasta do descanso. E se me afasta do descanso, agora eu vou trabalhar com a minha força. Eu não vou trabalhar mais no descanso do Senhor, mas Ele tem um descanso para mim. Aí eu fujo do descanso dele por causa da desobediência do meu coração. Foi exatamente o que o autor falou aqui e trouxe esse relato para nós, para que a gente pudesse pensar, né? É muito forte quando ele diz aqui, olha: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Por quê? Por causa da desobediência. Aí eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler literalmente para você. A promessa não falha, amém, igreja? Eu é que a vejo de forma errada em alguns momentos. Quando eu trabalho com a perspectiva do povo de Israel, que eles entraram em Canaã, não entraram em Canaã? Quanto tempo eles entraram em Canaã? 40 anos depois. Por que eles entraram 40 anos depois? Por causa da desobediência. Então a cada um ano, a cada um dia, dos 40 dias, a cada um dia se tornaria um ano, e aí se tornaram em 40 anos. Mas por quê? Porque eles são diferentes de nós? Não, eles são iguais a nós e nós iguais a eles, humanos. Quando nós olhamos na perspectiva humana, nós não olhamos pela fé. O que eles fizeram? Eles tinham uma terra prometida, eles tinham um lugar de descanso, mas quando eles olharam os gigantes, eles falaram: opa, como que eu posso entrar no lugar de descanso se tem tanto gigante? É assim que acontece conosco todos os dias.
Como que eu posso saber que Deus está me abençoando se agora eu tenho essa aflição diante de mim? Agora eu tenho esse desafio diante de mim. Será que eu sou capaz de derrubar esse gigante? Fale comigo. Não. Não somos. Mas, até aprender isso, nós vamos pegar a espada, meter a mão na espada e sair tentando matar o gigante. A diferença não é pegar a espada. A diferença é como que você vai matar o gigante. Porque pegar a espada você vai ter que pegar. Você vai ter que pegar, eu e você. Porque nós estamos na guerra, não é verdade? Já viu o guerreiro entrar na guerra sem arma? Não, você vai ter que ter a espada. A diferença é que você não vai no teu nome, você vai no nome do Senhor. Lembra de Davi? Aí quando eu estava lendo esse texto, que eu estava meditando e preparando essa mensagem, eu lembrei de Davi. O que Davi fez? Davi, aquele rapazinho, aquele jovenzinho, que não tinha nem habilidade de guerreiro, mas já tinha passado por algumas experiências. Guerreiro diferente daqueles que estavam guerreando com os homens, com os filisteus, mas a guerra dele era uma guerra que quase ninguém via, era o tal do urso, era o tal do leão, era não sei o que, devia ter matado alguns ursos, alguns leões, e não só um. Mas Davi, ele teve um olhar diferente. Quando ele pegou aquela espada, que ele pegou todo aquele aparato, e ele viu que aquilo não era o apropriado, ele pegou a ferramenta que ele tinha, que era a espada dele, que era a funda, que era a tiradeira. Ótimo, a espada de Davi era a tiradeira, foi a forma como ele matou o gigante. Só que a diferença foi quando ele falou: eu vou em nome do Senhor. Então preste atenção numa coisa. Qual é o olhar que nós precisamos ter para que a gente possa conquistar a promessa e o descanso de Deus? É o olhar da fé. E não achar que eu sou capaz. Eu não sou capaz. Você não é capaz. Me perdoe se você se ofende com isso. Mas entenda, a capacidade que eu digo é aquilo que nós achamos que somos na medida do Senhor. De forma alguma seremos. E quando aquele povo, lembra aquela história, eu não me lembro se foi Ai ou se foi Gilgal. Me ajuda a lembrar aí que Moisés foi, Moisés não, que Josué foi, Josué foi e ele meio que ignorou aquela batalha. Foi Ai, né? Ignorou aquela batalha. E o que aconteceu? Homens que não estavam na conta de Josué para morreram. Por quê? Porque já não foi, naquela coisa, mas pela fé, foi pela minha força, eu já sei como fazer. Meus amados e amadas, nós não sabemos fazer. A gente vai descobrindo ao longo do tempo que nós não sabemos fazer. A gente precisa entender isso, a gente precisa ter a maturidade de entender que nós não sabemos fazer. Nós precisamos todos os dias depender do Senhor, para Ele pegar aquilo que Ele nos equipou e falar: agora vai no meu nome. Eu sou guerreiro, você é guerreiro. As coisas que nós passamos, olha, vou te falar uma coisa: o mundo repudia o que nós vivemos. O mundo repudia. Você acha que o mundo acha legalzinho estar domingo à noite assistindo aqui um cidadão pregar para você aí? Não, o mundo repudia isso. Então, nesse ponto, nessa perspectiva, comparado ao mundo, comparado ao sistema mundo, nós somos guerreiros, porque a gente diz: não, eu vou me esforçar, eu vou estar lá, eu quero, eu preciso. Mas outros não, outros estão nas drogas, no álcool, na prostituição, na falácia, no mundo, ou caído numa amargura, numa depressão. Então, só nessa perspectiva nós já somos guerreiros. Amém? Então a promessa, ela não falha. Eu que às vezes olho com uma outra perspectiva, eu não posso olhar como esse povo olhou, e que infelizmente não é que eles estivessem certos ou errados, mas às vezes a gente não sabe como fazer, mas agora nós já sabemos. Nós precisamos agir pela fé. Você já sabe disso, não sabe? Que é pela fé, não é pela sua força. Entrega para o Senhor, confia nele, e o mais? Pronto. Se essa palavra não é viva e eficaz, como a gente leu aqui, então o que é? A minha força, o meu jeito, a minha técnica? Não vai dar certo. Nós vamos falhar, nós vamos cansar. E aí, o que acontece? Por que eu canso? Porque eu não estou no descanso do Senhor.
Já que eu não estou no descanso dele, eu vou cansar. Está entendendo o que é o descanso do Senhor? Então, eu já falei algumas coisas aqui que estão entre o verso 1 e o verso 3. A fé atrai a obediência, a falta dela te leva à desobediência e faz você abrir mão da promessa. A outra coisa, como entrar no descanso de Deus quando não consigo crer? Preste atenção, como que eu entro no descanso de Deus se eu não consigo crer? É por isso e pior, quando faço com as minhas próprias forças. Já falei isso aqui um pouquinho, mas eu quis ler aqui o que eu coloquei, né, para ser fiel aqui. Como entrar no descanso de Deus quando não consigo crer? E aí eu faço com as minhas forças. Já que eu não consigo crer, eu tenho habilidade, eu tenho força, eu tenho inteligência. Lembrando que foi Deus que deu tudo isso. Eu vou lá e faço do meu jeito. E do meu jeito, só se for a vontade de Deus. Porque se não for, eu vou me cansar, e o resultado não vai ser positivo. A outra coisa é que Israel olhava para as obras e acharam que poderiam matar os gigantes. Falei agora também. Não era por eles, e sim pelo Senhor. Vamos lembrar disso. Quando você acordar amanhã, na segunda-feira, tão abençoada que é, não é verdade? Tão abençoada que é a segunda-feira que Deus nos dá. Lembre-se que é em nome do Senhor que você vai sair da sua casa. O que você for fazer, é no nome do Senhor. Lembre-se disso. Porque senão a gente cansa fazendo do nosso jeito. O nosso olhar precisa ser pela fé no Senhor e com a espada na mão. Você é guerreiro. Você tem as armas. Nós não vamos matar ninguém. Pá! Pá! Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos crer. Nós vamos esperar. A esperança produz perseverança. E aí você tem a esperança, e você vai perseverando, e você vai crendo, e você vai aumentando a tua fé. E na medida que você crê, mais você crê, porque a Bíblia diz que a fé aumenta. Ela aumenta. Então eu preciso olhar com esse olhar, não mais o olhar das obras. As obras, elas são limitadas. Quando eu chegar no céu não tem mais obra. Então eu preciso entrar no descanso de Deus agora. E esse descanso é o quê? É o céu? Ainda não. É saber que eu não posso perder a minha relação com Deus, a minha comunhão com Ele. Eu não posso perder a minha conexão com Ele em hipótese alguma. Aleluia. Diante de qualquer circunstância, Deus é. E ponto, Ele é. Ah, quem é Deus? Ele é. Mas calma aí, Ele é? Ele é. Ele é o quê? Ele é. Ele é tudo. Tudo que você pode pensar, Ele é. E aí do verso 4 ao verso 6, eu não sei se eu já li todo ele, eu acho que eu não li, mas o verso 4 diz assim: pois em certo lugar Ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. E aí eu quero falar um pouquinho com você também sobre isso aqui. O foco para eu tomar posse da promessa é o descanso de Deus. O foco para eu tomar posse da promessa, essa promessa aqui, ó, visto que nos foi deixada a promessa. Visto que nos foi deixada a promessa, verso 1 do texto que nós estamos lendo. Visto que nos foi deixada a promessa, nos foi deixada a promessa, amém? Mas eu preciso botar o foco em algo. E qual é o foco? É o descanso. Se eu não descanso no Senhor, eu não consigo olhar a promessa, eu me perco, o meu olhar muda de lugar, muda a referência, e aí eu não tomo posse da promessa, porque o grande valor de tudo isso que nós estamos falando é a promessa de Deus. É o que Ele prometeu para mim e para você, amém? Esse é o nosso objetivo. Então o foco para eu tomar posse da promessa é o descanso de Deus. E aí descanso, manter uma comunhão constante com Deus. Na medida que você mantém uma comunhão constante com Deus, você crê mais no céu. Não é verdade? Quanto mais você está longe,
menos você crê no céu. Aí você perde a perspectiva da salvação, aquela alegria da salvação que a Bíblia diz. Você vê que quando o povo saiu de Sião, que foram restaurados, que Sião foi restaurado, que eles saíram do exílio, o que tinha no coração deles? Alegria. Alegria. Foi restaurada a salvação no coração deles. Por quê? Que salvação era aquela? O que era aquilo que foi restaurado? A comunhão. Quando eu perco a comunhão, meus amados e minhas amadas, meu Jesus Cristo, tem misericórdia. Aí eu tenho que clamar por misericórdia todos os dias. Tudo que você e eu precisamos é estar na presença do Senhor, é estar em comunhão com Ele. As aflições virão, as alegrias virão, mas nada disso pode roubar a comunhão sua com o Senhor. Não pode, de forma alguma. Amém? Para Israel, o que trouxe descanso foi Gênesis capítulo 2, verso 2. Israel tinha perspectiva de ter a continuidade daquele descanso, baseado no que Deus falou, no que Moisés trouxe de palavra para eles. Só que era além disso. Eu te pergunto, quem é o meu descanso hoje? Quem é o teu descanso hoje? Qual é a perspectiva do nosso descanso hoje? Para quem que a gente olha hoje e crê que nós podemos descansar? É no Senhor Jesus. É aquele que foi a nossa redenção. É aquele que veio para nos resgatar. Porque viver no olhar da obra, como Israel olhou, mais uma vez eu digo que eles não sabiam como fazer. Muitas vezes ainda, eu vou chegar num ponto aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas muitas vezes o nosso olhar é fora da perspectiva da promessa. Aí nós vamos com os nossos braços, mas nós somos fracos, não somos fortes. Nós somos fortes em outra perspectiva. Quando nós vamos em nome do Senhor, aí nós somos fortes. Não é verdade? Então, para nós, o nosso olhar precisa ser em Cristo. Ele é o autor da vida. Ele resgatou a promessa. Ele de fato resgatou a promessa no nosso coração, porque estávamos perdidos pelo pecado, e por causa do pecado, aí, o Israel de Deus foi restaurado. Por quem? Por Jesus Cristo. Quando aquele povo foi tirado do Egito e caminhou em direção a Canaã, o olhar deles era naquele descanso de Gênesis capítulo 2, verso 12, quando eles viram, Deus descansou no 7º dia, eu também vou descansar. Só que eles não souberam como fazer. Eles foram com as suas próprias forças tentar matar o gigante, e aí eles precisaram aprender um pouco mais. E sabe o que aconteceu? Lamentavelmente, muitos não entraram no descanso de Deus. Toda uma geração ficou no meio do deserto, não foi verdade? Lamentável. Eu e você não queremos ficar. Nós vamos entrar no descanso de Deus. E aí eu quero concluir com você. Eu até botei aqui assim: qual é a crise? Qual é a maior crise que nós podemos viver quando não conseguimos viver o descanso de Deus? Aí o verso 7, o verso 8 me chamou muita atenção. Na verdade, se eu falasse só sobre o verso 7 e 8, eu já estaria satisfeito. Mas o contexto é poderoso aqui, né? Diz assim, olha o verso 7. Por isso, por causa de quê? Baseado no que estava anteriormente aqui, né? A desobediência, o olhar errado. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia. Ele é poderoso. Chamando-o, fale comigo, hoje. Hoje, isso precisa ser muito intenso em nossos corações. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Salmo 95, verso 7, que a gente leu agora há pouco, né? Verso 7, isso. E o verso 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Aí, quando eu li esse hoje, eu falei, na verdade, essa mensagem ela surgiu a partir de uma conversa minha e da minha esposa, a gente batendo um papo, e falando sobre a ideia de nós vivermos o hoje. A gente estava falando, a gente precisa viver o hoje. A gente não pode viver o passado e nem querer tomar posse do futuro. A gente precisa viver o hoje. Aí esse texto me veio à mente, eu fui ler. E eu falei, caramba, é isso aí. O que me faz, muitas vezes, roubar
ser roubado da perspectiva da promessa. É o meu olhar. Lembra que eu falei o olhar nas obras, ou olhar pela fé? A fé faz você enxergar o hoje, dentro do que você está vivendo hoje. E esse hoje que você está vivendo é tão poderoso, que a fé faz você enxergar aquilo que Deus vai fazer. Por causa de quê? Daquilo que Ele prometeu. Então, se eu não consigo viver o hoje, eu não consigo viver pela fé. Agora, quando eu vivo pela fé, eu vivo o hoje. E aí eu botei aqui, qual o tempo que você está vivendo, ou que eu e você estamos vivendo? Pensa nisso, faça uma reflexão rápida, dentro aí dos 30 segundos que a gente tem, ou durante toda a semana que você vai ter. Faça uma reflexão rápida, qual o tempo que você está vivendo? No passado? No futuro? Ou no presente? No hoje? É esse tempo que a gente tem que viver. Porque Deus, mais uma vez, estabeleceu um dia chamado hoje. E por que Ele fez isso? Porque Ele mostrou, através do salmista, que Ele é um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é um Deus que Ele pode pegar o que Ele prometeu lá atrás e trazer nos nossos corações hoje, alinhar os nossos corações com Ele, a partir do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver hoje essa promessa. Eu não preciso esperar o amanhã para viver essa promessa. Eu não preciso ficar lamentando porque ontem eu não vivi. Então é muito sério isso. Eu preciso de fato viver isso, e não somente achar que eu estou vivendo hoje, mas eu preciso trabalhar, eu preciso agir, eu preciso pensar, eu preciso olhar com os olhos de quem está vivendo hoje. E o meu coração se enche de fé, e porque eu vivo hoje intensamente na presença do meu Deus, né? Intensamente no descanso dele, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no futuro. Eu posso crer na palavra, quando a palavra diz: o futuro pertence ao Senhor. E se pertence a Ele, Ele é o Deus que vai cumprir a promessa. O que você está esperando? Amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui um tempinho que está estabelecido no teu coração. Creia, simplesmente creia. Fale para o Senhor: Senhor, tira de mim toda ansiedade, porque o dia ainda não chegou, e eu não sou poderoso para trazer esse dia antes do dia que é. Eu não consigo antecipar o tempo. Lembra que eu não consigo construir o céu? E nem fazer um caminho para o céu, é Deus que faz? O tempo é a mesma coisa. Eu não consigo, eu preciso andar conforme o tempo. E o dia que eu tenho que andar é hoje, não é amanhã. Amanhã é outro dia. Conversando isso com a minha esposa, a gente estava até brincando, eu falando: não sei nem se amanhã a gente está por aqui. Não é verdade? Quantos foram para o Senhor, achando que no dia seguinte estaria com Ele, estaria lá fazendo o que tinha que fazer, mas não, já estava com o Senhor. Quantos? Pode acontecer com um de nós também. Então nós precisamos viver intensamente o que é hoje. Acredito que viver fora do tempo é viver longe da promessa. Você crê nisso? Viver fora do tempo, viver do dia chamado hoje, daquilo que Deus estabeleceu. Deus fez lembrar ao povo de que existia um dia, existia uma promessa. Essa promessa precisava ser vivida naquele dia, naquele momento. Entrar no descanso de Deus não tem a ver só com aquele povo que recebeu uma palavra, uma promessa, não. Tem a ver comigo e com você. Eu e você precisamos ter autoridade para entrar no descanso de Deus. E o que é estar no descanso de Deus? É ter comunhão com Ele, em meio a toda diversidade. Querido, se você olhar com os olhos das obras, o mundo tem propostas maravilhosas para mim e para você, inclusive para a gente não ter mais comunhão com o Senhor. Porque tem muita coisa por aí, tem muita doideira por aí, muita doideira. E a nossa carne gosta de doideira. A nossa carne clama por doideira, por coisas loucas, malucas que tem por aí. Você sabe do que eu estou falando. Você anda por aí, você vive por aí, você convive com pessoas. Então as pessoas estão sem identidade, sem destino, sem referência, sem tudo. Por quê? Porque elas não têm o olhar da fé.
elas não conseguem olhar a promessa, elas não conseguem acreditar que tem um Deus que é vivo, é invisível, mas é vivo, não consegue. Então eu e você precisamos nessa noite nutrir isso em nossos corações. A gente precisa mudar de nível. A gente precisa mudar de nível. A gente precisa sair do nível que nós estamos. A gente precisa aumentar a nossa fé. Essa é a proposta de Deus para nós. E como que nós aumentamos a nossa fé? Tendo comunhão com Ele. Quando não há descanso, não há comunhão. Quando não há comunhão, eu me afasto da promessa. Vivo fora do tempo. Vou ler de novo para você entender. Quando não há descanso, quando eu não descanso no Senhor, não há comunhão. Eu não tenho comunhão. Então vai pensando. Quando não tem comunhão, eu me afasto de quê? Da promessa. Porque eu me afastei daquele que é o dono da promessa. Meu ouvido não consegue nem mais ouvir a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Meu ouvido está longe do Senhor, porque eu estou longe da comunhão. E quando eu estou longe da comunhão, isso mostra que eu estou fora do tempo. Porque o tempo chamado hoje, esse tempo estabelece para mim valores e princípios que me faz viver em comunhão com o Senhor. O Senhor falou: eu estabeleço um novo dia, novamente, chamado hoje. Isso mostra para mim e para você que nós desculpa o que eu vou falar, que nós não somos nada, que hoje quando nós acordamos a gente precisava do Senhor novamente. E lembra disso amanhã, tá? Quando você for lá para o seu trabalho, no seu trabalho, você conhece lá o seu trabalho, lembre-se que se você não for em nome do Senhor, você não vai descansar. E quando eu não descanso, eu fico longe da promessa. Esse texto, aqui no verso, está terminando já ali a hora, mas eu vou terminar. O texto aqui no verso 7 diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha, eu sou muito ligado nessa coisa de ouvir. Então eu sempre, quando eu ouço isso, eu fico muito pensativo nessa perspectiva do ouvir. Eu estava conversando com o Ravel esses dias e falando, nós temos muita dificuldade de ouvir. Nós temos muita dificuldade de ouvir. O texto está falando que se você ouvir hoje, não foi ontem, mas é hoje. Então fale comigo assim: meu ouvido precisa ouvir. É mais do que escutar. Eu preciso ouvir, porque o ouvir entra. Eu estou aqui, né? Podia ser o contrário, mas vamos entender que o ouvir entra. E quando ele entra, e eu já vou caminhar para o final, porque eu quero, esse versículo aqui eu quero falar para vocês. O verso 11 e o verso 12 diz assim, olha: portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Existe um exemplo de desobediência. Eu não posso seguir esse exemplo. Eu preciso me esforçar a ser obediente. E aí o verso 12. Aí tu entende assim, mas mudou o texto? Por que mudou? Parece que não tem contexto, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque se eu ouvir a sua voz, não endureça. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Vira o quê? A palavra de Deus. Porque Deus é a palavra é o próprio Deus. A sua palavra é a sua voz. Então quando eu ouço a palavra, aí o verso 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Agora olha o que ela faz. Ela é isso tudo. Agora olha o que ela faz. Olha o que ela produz. Porque ser uma espada está ali, ela é a espada. Está aqui a espada. Ótimo. Mas o que ela vai produzir? O que ela vai fazer? Então olha o que ela faz. Olha o que a palavra faz. Ela faz o seguinte: ela penetra. É o que está acontecendo agora. Ela está penetrando. Presta atenção nisso. Ela está entrando em mim e você, até o ponto. Fala comigo, o ponto. Presta atenção nisso. Ela está penetrando até o ponto. E aí me veio uma pergunta no meu coração: qual é o ponto do seu coração? Porque ela vai até o ponto. Se você endurecer o teu coração, pode ser que não tenha nem mais um ponto lá para que ela possa atingir.
Está dando para entender? Quantas vezes eu elimino a palavra, não deixo ela entrar até o ponto, porque ela tem que ir até o ponto de dividir. É isso que faz mudar o nosso olhar. É isso que nos faz entrar no descanso do Senhor e viver a promessa dele. Eu preciso descobrir agora qual é o ponto. E se eu não sei, eu preciso abrir o meu coração. Você já leu a explicação da parábola, a parábola da semeadura? Depois, curiosamente, leia lá a explicação da parábola, não é a parábola da semeadura. O semeador saiu a semear, semeou uma semente, semeou 2 sementes, 3 sementes, né? A 4ª semente. Depois lê a explicação, porque a explicação fala exatamente, porque quando o meu coração está endurecido, eu não consigo permitir que a palavra entre. Se a palavra não entra, eu não me converto, eu não mudo. E qual é a perspectiva nossa nessa noite? É mudar a nossa vida, porque Deus, ele é novidade de vida, e Ele quer mudar a minha e a sua vida. Em quê? Eu e você sabemos no que nós precisamos mudar, e podemos arriscar em dizer que essa mudança é o que vai me levar para outro nível, o nível de eu entender que eu preciso descansar no Senhor para viver a sua promessa. Então nós queremos orar. Pode ficar de pé, por favor. Nós queremos orar porque a gente precisa descobrir o ponto. O ponto do teu coração, do meu coração, aonde a palavra entra. Deixa eu te falar uma coisa. Não seja um crente de mais um dia. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Não, seja um crente. Isso serve para mim, serve para você. Que hoje, eu vou dizer assim, eu estou como uma criança, descobrindo o doce da bala, o quanto a bala é doce. Hoje eu estou como uma criança. A gente precisa ser esse crente, de que cada dia nós vamos estar mais animados, porque a nossa comunhão com o Senhor é tudo que nos anima. Então fecha teus olhos e peça ao Senhor para ir no ponto do teu coração. Tem coisas que precisam de fato serem mudadas em nossas vidas, para que a comunhão seja restaurada. Nós falamos muito aqui hoje de restauração. E tem horas que nós não conseguimos enxergar. Eu quero te lembrar que você não é poderoso, às vezes, de enxergar o ponto. Mas se você orar e falar: Espírito Santo, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida agora. Meu pensamento é teu, meu olhar é teu, e eu quero que o Senhor vá até o ponto aonde vai dividir, aonde não vai deixar mais o que é ruim misturado com o que é bom, aonde vai me deixar com dúvida, com incertezas, com olhares errados. Senhor, venha com a tua palavra e vá até o ponto que a divisão vai acontecer. A divisão vai acontecer. E o teu Espírito vai prevalecer. Ore. É muito sério isso. Nós somos crentes. Nós não somos outra coisa. Nós somos do Senhor. Nós somos filhos de um Deus vivo. E somos filhos, co-herdeiros com Cristo, porque Ele morreu por nós.